sob o patrocínio de nós mesmos, não custa nada lembrar, então vai lá, tá com vocês. Mas eu quero passar aqui diretamente para o nosso tema principal. Eu vou começar aqui pela própria fala do presidente Bolsonaro. Aliás, vamos analisar nossa capa que tá bacana, né? Tá o presidente Bolsonaro ali, tá o ministro Tarcísio e o ministro Rogério, né? E ali atrás está o Brasil, ali, não cabe toda a imagem ali, mas Pátria Amada Brasil, que é o lema desse governo, né? E todo o trabalho de infraestrutura de conexão interna do país, a gente vai falar sobre isso nessa primeira parte, já começou aqui a análise, tá, pessoal? Então, olha, vou pedir para você aqui, ó, já começou essa análise, então dá like, se inscreve e compartilha. Hoje conteúdo bem diferenciado, dá like aí que você vai gostar, tá? No final, vai deixando teu comentário no chat aqui ao lado ou aqui embaixo na área de comentários. Então, acorda aí, Brasil, vale a pena, né? Segura aí, você vai já entender. Vamos começar aqui pelo presidente Bolsonaro. Me inspirou a live do próprio presidente Bolsonaro desta última quinta-feira aqui, onde o presidente se ateve, né? Foi uma live, inclusive, que começou mais cedo, começou às 18 horas, por isso teve uma audiência menor, normalmente às 19, porque estavam lá, segundo o próprio presidente Bolsonaro, praticamente toda a sua equipe ministerial e alguns líderes políticos e até religiosos, porque estariam celebrando ali, inclusive com a presença do novo ministro, né, do Supremo Tribunal Federal. Aliás, eu não sei nem confirmar se o ministro iria comparecer, mas eles iriam fazer ali um ato parabenizando, né, o novo ministro. O presidente compareceu na posse do André Mendonça, né, mas o importante é o que começa a acontecer daqui em diante, porque muda totalmente a vida daquele, tira-se a pessoa do centro da normalidade, daqueles que podem ter sua opinião censurada, para uma espécie de Olimpo jurídico criado. Eu sou contra essa posição do Supremo, eu acho que são seres humanos como outros qualquer, mas nós estávamos pouco representados ali. E a coisa começa a mudar positivamente a partir de então. Pelo menos assim a gente tem como expectativa. E nessa mesma live, o presidente fez uma série aí de composições, e uma delas que chamou a atenção, eu até acho que o presidente quis demonstrar que ele não tem influência nenhuma sobre a Polícia Federal, mas mostrou o apreço que a própria instituição tem por ele enquanto presidente, né? E acabou até ali utilizando no final, fazendo uma brincadeira, não provavelmente boa por um lado, mas para quem foi alvo da brincadeira não gostou muito, que foi o Ciro Gomes. Mas eu não vou nem me ater a esse detalhe, mas eu quero trazer essa importante celebração de hoje, que o presidente também exaltou, e o fato de que, nesta live, o presidente exalta duas situações que eu colocarei na sequência, referente ao ministro Rogério Marinho e ao próprio ministro Tarcísio, tá? Então vamos pela primeira etapa aqui, que é o próprio presidente falando sobre a questão da Polícia Federal. Vamos ouvir aí um pouquinho. A responsabilidade do policial federal no exercício de sua função constitucional nos motiva a sermos profissionais nobres, retos e audazes no combate à corrupção e à criminalidade. Estamos formando, senhor presidente, mais de 670 agentes da Polícia Federal. Mais uma grande entrega do nosso governo para a segurança pública do Brasil. Vocês são importantíssimos para o nosso Brasil. A presença de vocês, uma formatura como essa, já transmite, né, um sentimento de que nós queremos fazer a coisa certa. Se associa muito à Polícia Federal no combate à corrupção. Sim, é uma das missões mais importantes de vocês. E vocês, agindo como agem, né, cada vez mais leva a nossa população esse verdadeiro sentimento que o Brasil pode dar certo. É fácil combater a corrupção? Não é fácil, mas é o objetivo a ser perseguido, porque isso dá esperança a todos nós brasileiros que nós podemos sim, lá na frente, né, termos dias melhores para o nosso país. Ninguém pode trabalhar sozinho. Quando se trabalha em equipe, se atinge o seu objetivo de forma mais segura e até mesmo mais rápida. Então, a todos vocês, parabéns, sejam felizes e que cada um realmente cumpra o seu dever para o bem de todos nós. Bom, o presidente
foi muito bem recebido lá. Inclusive, depois ele faz até um teste no veículo lá. Mas eu acho que o importante é 680 novos agentes, né? 670 novos agentes para a Polícia Federal, compondo o quadro. Muita gente jovem chegando, vai ser redistribuída no país. Muito combate não só à questão da corrupção, mas também ao tráfico de drogas, enfim, todo o trabalho aí que a Polícia Federal tem feito, né? Não só nessa gestão, mas principalmente ampliado e mais valorizado ainda nessa gestão, como em demais. A gente sabe também que existem sim problemas, existem excessos, principalmente grupos que são formados internos, é uma minoria dentro da Polícia Federal, a maioria absoluta são de excelentes agentes ali que trabalham em prol do Brasil, né? Você tem alguma composição, às vezes desvia o caminho, mas isso acontece em qualquer instituição, empresa, acontece até nas nossas famílias. Então, que sejam bem-vindos a essa nova leva de gente, inclusive eu vi nos rostos ali, se você percebeu também, gente muito jovem chegando, ou seja, já vai se formar dentro dessa nova composição, dessa concepção de Brasil, né? Que antigamente era distorcida pela própria mídia, né? Da questão da corrupção e tudo. Aliás, eu estou preparando um material que virá primeiro, é quase um mini documentário, sobre a percepção do brasileiro sobre o país. Vai sair um documentário interno nosso aqui, eu vou fazer internamente aqui, a gente não vai precisar fazer nada fora. Já estou fazendo um pequeno roteiro sobre isso, para trazer isso, a concepção equivocada que a mídia tentou colocar na cabeça do brasileiro ao longo dos anos, que quando começa isso, vocês vão se surpreender. Tá? Conheço essa história de dentro e em breve a gente vai trazer isso aqui. Só estou dando o primeiro passo aqui. E a área de membros será a primeira lá que terá acesso e depois a gente torna público, né? O objetivo é que as pessoas possam acessar isso e a gente vai verificar mais na frente. Pessoal, dá uma força aí para a dona Andréa Patriota, arruma 2K aí de like. Vamos descer o dedo no like aí, que é de graça. Então, passado esse primeiro ponto, eu quero... vai curtindo e compartilhando aí. E tem mais um detalhe aqui que a gente vai passar acerca da questão dos 2 ministros citados aqui, inclusive o ministro Tarcísio estava na live, mas também foi citado, o próprio ministro Tarcísio citou o trabalho importante de infraestrutura no Brasil, feito pelo ministro Rogério Marinho. Então, vou ler aqui, chama logo a atenção para você, a própria frase, né, utilizada, o sertão vai virar mar no governo Bolsonaro, diz Rogério Marinho. A gente vai trazer isso aqui em termos de vídeo também para você, mas o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, vistoriou nesta quinta-feira as obras, né, de 3 barragens que compõem o projeto de integração do São Francisco. Uma delas foi a Boa Vista, com 260 milhões de metros cúbicos, questões mais técnicas. A barragem de Boa Vista também é a 4ª maior do estado da Paraíba. Ele, na verdade, está fazendo um trabalho em todo o... Não pega só o Nordeste, é uma parte do Centro-Oeste, né, até toda a extensão do Nordeste, onde você está levando a água em municípios onde ela nunca chegou. Tá? Rogério Marinho teve a missão de realizar as entregas do governo federal no âmbito do Rio São Francisco. Eu vou colocar agora um material do Rogério Marinho que talvez nem faça 100% justiça a todo o trabalho que ele tem implementado, mas é para a gente ter uma amostra, e eu acho importante a gente entender isso enquanto entrega no governo federal. Vamos lá. É justamente o cânion do rio Piranhas-Açu. Esse rio é um rio importante para Paraíba e para o Rio Grande do Norte, e é um rio que está sendo perenizado pelas águas do São Francisco. Ao mesmo tempo em que está sendo reconstituído todo esse vertedouro, uma obra que começou, aliás, foi inaugurada em 1936, mais de 80 anos depois, está sendo feito esse processo de manutenção. Nós estamos, ao mesmo tempo, trabalhando no desassoreamento do rio. Esse rio, que a partir das águas que aqui chegarem em Engenheiro Avidos, vai verter em direção a São Gonçalo e daí até Jardim de Pirena, no Rio Grande do Norte. Olha, para nós é uma emoção muito grande. Nós estamos testemunhando a história, o sonho de Dom Pedro II sendo realizado, a profecia de Antônio Conselheiro, de que o sertão vai virar mar, justamente no governo do Messias, de Jair Messias Bolsonaro. Vamos adiante, Brasil. Bom, é óbvio que o ministro Rogério também está prestando conta em relação ao presidente, mas principalmente ao povo do Nordeste. Isso é um sonho de décadas, ou talvez até de século do povo do Nordeste,
E não só isso possibilita que a infraestrutura seja direcionada ao interior do sertão, não só, né, o Nordeste é óbvio, o Nordeste tem lindas capitais, principalmente as que dão costas ao litoral, e lá você tem a grande concentração populacional. Mas o Nordeste é uma região gigante do Brasil, e a parte interior do Nordeste, o sertão, nunca foi devidamente atendido, né, de forma hídrica. E agora, isso chegando lá, as terras vão se tornar férteis, produtivas, e a possibilidade, a riqueza que nós já encontramos em outras regiões do país, sul, sudeste, norte, agora também chegará ao Nordeste. Então, um trabalho de infraestrutura importante. Vocês viram na fala do ministro Rogério Marinho a questão principalmente, né, do início dessas obras, que remonta à década de 20 e 30 do século passado. São obras que já têm quase 100 anos de expectativa e que passam a ser entregues agora, em 3 anos de governo, né? É óbvio, em outros mandatos também houve o início, mas junto com esse início, houve um grande superfaturamento que tentava tornar o povo do Nordeste refém. O presidente Bolsonaro não entrou nessa linha e optou, inclusive, foi um ato de desprendimento do governo Bolsonaro, de tocar adiante obras já iniciadas por outros governos, que a gente sabe que serão usadas, inclusive, contra o próprio presidente em campanha eleitoral, porque vai dizer, olha, só terminou aquilo porque o presidente A, B ou C começou. Na verdade, o recurso pertence ao povo brasileiro, pertence ao povo, inclusive, do Nordeste, e o benefício é do próprio povo. E é preciso ter um presidente desprendido para poder concluir isso e não fazer o povo refém e amarrar a conclusão de obras a voto. Se há uma intenção meritocrática do presidente, é que o ato de entrega gere talvez mais votos, porque não por aquele que mantém o povo refém, mas por aquele que entrega resultado. Tá? Então, importantíssimo aí o trabalho feito a partir do Roberto. Eu gostaria de trazer muitos outros materiais aqui. Eu, inclusive, sugeri hoje, pedi ao pessoal no... Pessoal, aqui é o contrário, tá? O pessoal acha que o pessoal pauta a gente. Há um problema dedicado, inclusive, de comunicação do governo, de fazer a informação chegar a todo mundo, porque a imprensa mainstream que deveria fazer esse trabalho não faz. E nós não temos recursos para fazer o trabalho ponto a ponto, cidade a cidade. Isso é muito custoso. Então, eu hoje pedi, inclusive, para algumas pessoas em Brasília para que compile, porque eu acompanhei esporadicamente. Eu tive muita dificuldade de encontrar, inclusive, materiais sobre isso. A forma de... Existe esse material, mas misturado a dezenas de material. E como você não tem uma equipe grande, o trabalho de garimpar esse tipo de vídeo, de material, é muito custoso para nós. Então, pedi para que a equipe lá pudesse, para que a gente trouxesse aqui. Eu não cobro absolutamente nada por isso, eu faço isso pelo Brasil, para que você possa saber disso, né? E para que a gente possa ter aí esses materiais. Vou entrar em contato, inclusive, com os próprios ministérios, para que eles nos ajudem na divulgação. Porque isso pertence ao Brasil. Eu não estou pedindo licença, muito menos recursos para os ministérios. Eu estou pedindo para que a gente consiga entregar para vocês aqui o que tem sido feito. Tá? Tem muita polêmica diária, o Brasil não tem tédio, mas eu acho que é importante, em meio às questões polêmicas, às dificuldades que nós temos de avançar, também elencar diariamente aqui aquilo que está sendo bem feito. Aqui eu trouxe um exemplo agora. Vou passar para para a segunda questão, que é do próprio ministro Tarcísio, que esteve também em evento junto com o presidente lá na Fiesp, assim como o ministro Marinho também, e teve também com Paulo Guedes e os demais ministros do governo, conversando com a indústria, prestando conta com a indústria. Eu vou guardar um pouquinho, porque a gente vai deixar isso para a matéria do próprio presidente, mas o ministro Tarcísio também deixou entusiasmado o PIB do Brasil. Então, enquanto toda a esquerda e a quarta via, a quinta via, a terceira via, enfim, está lá tentando cavar um candidato, com uma única pauta, que ele já vai largar, inclusive, né? Nós temos alguém que entrega resultado. E que me parece que o último pino que faltava ali para uma possível campanha ou uma possível pré-candidatura do
atual ministro da Infraestrutura, o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, nos parece que o aceno já foi dado, inclusive por parte do partido. É óbvio que o ministro Tarcísio, durante a live, eu assisti a live toda, foi feita uma pergunta pelo Augusto Nunes se ele seria o candidato ao governo de São Paulo. Ele disse que o foco dele é entregar as obras, mas eu vou dizer aqui, por minha conta, que nos bastidores ele aceitou o convite do presidente. Então, o povo de São Paulo sim tem que comemorar. Eu vou trazer aqui só um ponto e farei alguns comentários sobre a fala do Tarcísio. Tá? Eu vou trazer só um ponto aqui. Alguns pontos sobre o Tarcísio. Vamos lá. Nós avançamos em pouco tempo e num cenário extremamente adverso. Isso permite imaginar o que vai acontecer daqui para frente, já que estamos suplantando as crises mais difíceis da nossa história recente. Na questão da infraestrutura, a gente vai ver o modo ferroviário dobrando a sua participação na matriz de transportes. Além de todo o benefício ambiental, nós teremos uma redução drástica do custo do Brasil, por esse equilíbrio. Então, o futuro que vem pela frente é um futuro rico, é um futuro brilhante, é um futuro que o Brasil merece em função de uma geração que não aceitou ser parte da geração perdida. É um futuro de uma geração que está construindo um novo país, um país muito mais business friendly, um país que vai caminhar na direção da sua vocação, que é ser grande. Parabéns a todos pelo trabalho conjunto, porque não é um trabalho de governo, é um trabalho de todos. A iniciativa privada é uma força viva e uma grande mola propulsora. Os governos agem por provocação e os senhores têm sido fundamentais na transformação que nós estamos vivendo. Parabéns. Bom, seja bem-vindo aí, Marcelo FLC, aqui à nossa área de membros. Você vai ser muito feliz aqui, segundo, né, a sugestão do amigo, mas pode ter certeza que será mesmo. Né? E se tiver na renovação aqui, no upgrade do seu plano, já tem live exclusiva para membros no sábado. Aliás, quartas-feiras e sábados, com toda certeza, temos live de membros. E na segunda-feira, vez ou outra, temos também. Então, de 2 a 3 lives de membros aí por semana. Mas vamos lá, né? Seja bem-vindo aí, o Marcelo, para a nossa área de membros. Eu quero colocar aqui, rapidamente, só voltar aqui a tela do Tarcísio. Vamos lá. Gostaria de destacar aqui alguns pontos da questão não só dessa participação do Tarcísio dentro do grupo de ministros. Olha, dos 22 ministros do governo Bolsonaro, eu acredito que 17 ou 18 ministros estavam acompanhando o presidente Bolsonaro nos eventos que aconteceram por parte da indústria. Principalmente o evento ocorrido ontem na Fiesp. Né? Estive presente também lá, faço parte ali da diretoria também. Um evento muito concorrido, falava muito de economia, o PIB do Brasil estava por ali. E eu posso dizer para vocês que as pessoas saíram muito satisfeitas com 2 pontos. Primeiro, com a prestação de contas que o próprio presidente Bolsonaro fez de forma informal ali, e os debates entre os ministros, Paulo Guedes, Tarcísio, enfim, né, o alto nível dos debates e de entrega do governo, inclusive do ponto de vista econômico, mas também de outras questões. Esse é um assunto que normalmente não vamos dizer, amplamente divulgado, porque passa por questões técnicas. Eu vou procurar ser um pouco mais coloquial aqui, para que todo mundo possa absorver isso. Em evento promovido pelo governo federal, o ministro da Infraestrutura apresentou avanços do setor para mais de 350 empresários brasileiros. Os recentes avanços para propiciar a ampliação do setor ferroviário na matriz de transporte vão trazer vantagens para o Brasil, em especial no quesito de sustentabilidade, afirmou nesta quarta-feira o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas. Ele participou do Moderniza Brasil, Ambiente de Negócio, evento promovido pelo governo federal com mais de 350 empresários, ações e entregas mais relevantes desde 2019, do início do governo. Durante a mesa redonda com o ministro da Economia, Paulo Guedes, o titular da infraestrutura ressaltou que o país terá uma participação na matriz ferroviária superior aos 40%, semelhante a qualquer país desenvolvido. Vai se tirar um atraso de décadas ou séculos da matriz ferroviária do Brasil. Né? Segundo o Plano Nacional de Logística, né, atualmente o setor responde por aproximadamente 20% do transporte de cargas. Com a criação do programa ProTrilhos, essa participação vai aumentar. Aí tem uma série de questões técnicas, aqui eu não vou entrar por esse detalhe, mas eu gostaria de, pelo menos, fazer um destaque. E eu conheço países desenvolvidos
E é difícil você ter o desenvolvimento de um país de proporções continentais como é o Brasil, sem que você tenha uma extensa malha ferroviária nos níveis aceitáveis para o modal de respeito. É isso que o ministro Tarcísio vem buscando e que governos não fizeram por décadas. O ministro Tarcísio vai entregar num período muito curto, de 4 anos. Impressionante, realmente impressionante. Aprovado pela Câmara de Deputados na terça-feira, o projeto que permite o uso de regime de autorização para a construção e operações de novas linhas férreas no Brasil, nos mesmos moldes já usados nos setores portuários e de telecomunicações, por exemplo, estou extremamente animado com a mudança do marco e com o caminho que estamos tomando. No final das contas, é um caminho de mais eficiência e menor custo logístico, acrescentou. Bom, por que eu estou trazendo isso aqui? Principalmente porque a imprensa não vai explicar isso para você. Tá? É importante nós trazermos esse tipo de informação. Eles não darão a ênfase que isso tem. Pessoal, um dos sucessos de países de grandes dimensões, como é o Brasil, dimensões continentais, é ter um modal, ou seja, uma conexão das riquezas produzidas nos extremos do país, ou às vezes até na parte central do país, para os seus portos de escoamento e para o próprio provimento da circulação e da mobilização nacional. A gente estuda isso, inclusive, eu quando fiz o curso de política estratégica, a gente entende a importância da mobilização nacional, tanto em períodos de guerra, mas em períodos de paz, como é o atual. Você precisa fazer com que o menor custo possível de uma mercadoria seja implementar o famoso custo Brasil, para que a coisa seja viável. Porque existem coisas, produtos que são tão baratos que, às vezes, o custo do transporte se torna muito maior do que a própria mercadoria. E você, na atualidade, pode alcançar isso de 2 formas. O modal marítimo, e aí são os portos, e enfim, aí você pode trabalhar pontualmente, mas internamente no país, você não faz isso sem o modal ferroviário. O modal rodoviário atual que o Brasil detém, ele é extremamente limitado, inclusive para a entrega de produção na ponta. É óbvio, é louvável o trabalho que os nossos caminhoneiros fazem no Brasil, é a categoria mais importante em termos da própria logística e sobrevivência do povo brasileiro, justamente porque lá atrás esse trabalho foi negligenciado. A maioria aqui provavelmente é como eu, alguém que cresceu ouvindo a história da ferrovia Norte-Sul. Hoje, na frase que nunca se concluiu. Sarney apresentou isso como projeto, mas antes tinha outro nome e já havia necessidade dessa integração ainda nas décadas de 60 e 70 e não foi concluído. O Sarney tomou isso na década de 80 e mal saiu do papel. O próprio, um dos pseudos, né, ou prováveis candidatos à presidência no ano que vem, chegou a presidir a empresa estatal para concluir isso, também não conseguiu avançar. E o ministro Tarcísio, em live hoje, junto ao presidente da República, já informa que o último elo da Ferrovia Norte-Sul nós teremos no primeiro semestre de 2022. Isso é um avanço ferroviário, do modal ferroviário no Brasil, gigantesco. Fora isso, o projeto apresentado pelo governo para desburocratização, ou seja, para evitar que o Estado atrapalhe o modal ferroviário, o crescimento do modal ferroviário no Brasil, foi destravado. Para aquele modelo de concessões extremamente travadas, né, que demoravam anos até para ser licitados, para simplesmente a participação da iniciativa privada em promover, pagar a interligação da espinha dorsal ferroviária brasileira aos ramais de benefício das cargas. E talvez de passageiros também. Então, isso é um avanço tão gigantesco, é um avanço que devolve para o brasileiro, ou deveria estar devolvendo se tivesse sido divulgado da forma correta, e a gente está fazendo esse trabalho, foi uma ideia minha hoje. Eu não vejo ninguém falando sobre isso com essa ideia, talvez até porque desconheça a importância que isso tem. Que eu fiz questão de pegar isso, eu disse, olha, mudei toda a live que eu ia fazer hoje, a gente precisa falar isso para o brasileiro. Aquilo que nós vimos conversando aqui
em Brasil potência, que não é só na defesa. A defesa é para a gente guardar a soberania nossa aqui e fechar os olhos da cobiça alheia. Vai para lá a cobiça alheia. Mas a infraestrutura para tornar o Brasil a potência que merece ser, para entregar riqueza para o seu povo, é que está sendo construída nesse momento. Temos o Brasil da disputa política, que confronta com o judiciário autoritário, com os tiranetes de plantão, mas temos um Brasil que está acontecendo em paralelo. Muita distração é feita enquanto o governo também se entretém com alguns problemas banais do dia a dia e até polemiza e polariza. Por outro lado, o governo que está acontecendo ali embaixo, no nível ministerial, está fazendo a tarefa de casa. E você vai notar isso, e vai notar que o presidente não é... Se você ainda tem alguma dúvida, eu nunca tive aqui, aliás, a gente sempre coloca isso, que o presidente que a imprensa vende não é o presidente que realmente existe. O presidente que existe é aquele presidente de 2018 e que, do jeito que ele encontrou para driblar a máfia do próprio Estado, está avançando. A gente já vai ver isso aqui. Nesse momento, eu quero finalizar essa questão aqui, Tarcísio, Rogério Marinho, e a própria questão ali da Federal no início. E espero que você tenha gostado dessa análise. E quero ouvir o teu comentário aqui no chat, porque já nós já vamos pular para um próximo tema, mas é importante te ouvir aqui no chat se você está entendendo o que eu estou passando aqui. Se for o caso, a gente repete. Se for o caso, a gente recorta e coloca num vídeo especial para você aqui, para você ver, observar várias vezes o que efetivamente está acontecendo no Brasil, que não é o Brasil da celebridade, não é o Brasil do plim-plim, é o Brasil que acontece nos bastidores em prol da soberania nacional, não só do ponto de vista militar, mas do ponto de vista energético, da mobilização, do ponto de vista da valorização da riqueza nacional e do próprio povo brasileiro. Gostou dessa abordagem? Dá like, se inscreve e compartilha. Deixa aí nos comentários, ou no chat, ou aqui embaixo, qual é a tua ideia sobre isso, se você já tinha ouvido falar dessas questões que eu trouxe hoje aqui, se isso te ajuda no entendimento do Brasil e te coloca dentro da referência de um Brasil-nação, né? Se você começa a retornar para você o sentimento de pertencimento a essa nação chamada Brasil, que muitos querem tratar como algo menor. E tem muito interesse por isso lá fora, de transformar o sentimento do brasileiro pelo Brasil em algo fugaz. Nós não vamos deixar. Não no meu turno, né? Vamos lá, pessoal. Vamos para o chat agora aí.